Be Strong Cast, um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strong Cast, o podcast que fala sobre tecnologia e segurança da informação. Quem vos fala é Dario Caraponali. Eu sou o host desse podcast e vou falar hoje com vocês sobre um tema bem interessante. Vou falar sobre a desmistificação da forense digital. Eu estou aqui com o Ayrton Fernandes, uma pessoa ilustre aqui que vai falar com nós com larga experiência sobre esse tema. Mas antes disso, vou passar os recados para vocês. A Strong Security Brasil é quem patrocina esse podcast e nós temos sempre lá no nosso portfólio treinamentos para quem quer iniciar na área de segurança da informação ou quem já está na área há muito tempo. Procure-nos sobre os nossos treinamentos e a nossa pós-graduação. Seja muito bem-vindo, Ayrton. Obrigado. Aqui no nosso estúdio. Bom, nosso podcast aqui tem, como nós conversamos já, né? Tem aí a intenção de passar para os nossos seguidores a carreira das pessoas, né? Passar como é que vocês chegaram onde chegaram, né? Como acumular essa experiência, como é que adquiriram todos esses conhecimentos, né? Como a gente é formador de profissionais, a gente também gosta de saber como foi essa trajetória, né? Seja bem-vindo, Ayrton. Legal, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado para poder falar um pouquinho aí, né, não só sobre mim, mas também um pouco aí sobre a área de perícia forense digital, né, que é uma área que vem crescendo bastante aí, que tem origens aí dentro da perícia muito criminal, né, atrelada, e hoje o pessoal ainda entende muito a perícia forense como algo ligado ainda à polícia, né, o CSI americano, né. Bem filme mesmo, né? Bem aquela questão de filme, principalmente aquele monte de tecnologia, né? É bem avançada, mas não é tanto assim como a gente gostaria, né? Legal. E como você começou aí nessa área? Conta um pouco pra gente aí. Tua formação, você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Na verdade, eu sou da área de segurança da informação já há 30 anos. Né? Eu brinco que eu sou de uma época que não se falava nem de tecnologia, era o menino do computador. Então, era no computador que puxava cabo, carregava formulário, carregava os cartões perfurados ainda, que a gente vivia derrubando aquilo, era uma catástrofe. Então eu venho já há 30 anos atuando nessa área. E a área de segurança ela vem entrando meio que naturalmente, né, por uma questão a tua formação é em tecnologia? A minha formação é em tecnologia, né? Sou formado na área de tecnologia, na área de segurança e sempre dentro desse setor. Sou formado na área de educação também, mas com uma questão do viés acadêmico, né? Sou professor também. E aí eu comecei na área pericial mesmo, já tem uns 22 anos, 22, 23 anos mais ou menos. E como você caiu nisso? Olha, eu caí mais para uma... Eu também brinco que eu falo que foi uma coisa natural, porque o que acontece? Quando a segurança da informação começou a se estruturar um pouquinho mais, há 25 anos, mais ou menos, 20 anos atrás, todo esse trabalho hoje de um perito digital, a gente fazia dentro da nossa área de tecnologia. Sim. Então tinha, né, os crimes, tinham alguns problemas ali, a gente acabava investigando, acabava chegando. E aí eu comecei a me interessar muito por essa área, mas pelo viés policial. Né? Eu venho de uma família de policiais, né, a maioria, meu pai, né, tios, todos eles são quem não é policial militar, é policial civil. Então eu meio que convivi nesse meio nesse ambiente. E acabei tendo um pouco de contato e eu comecei a achar interessante. Uma hora eu olhei e vi, falei, pô, eu faço, né, alguma coisa parecida, mas sem essa roupagem. E aí eu comecei a me interessar mais, a estudar mais. Então já tem uns 25 anos que eu fui devagarzinho, eu não fui migrando, eu fui adicionando, né, ao meu portfólio dentro da área de segurança. E hoje eu atuo tanto como perícia como com investigação também digital. Então tudo que gira em torno desse universo de tecnologia. Né? Que bom, obrigado. Falando de perícia, acho que também tem alguns termos que a gente vai pedir para você aí explicar para os nossos seguidores, né? Quando fala, eu sou um perito, né? O que é ser um perito? Um perito, ele é um profissional, na verdade. Hoje é mais o investigador e perito digital. Né? Para a gente contextualizar, hoje existem 3 áreas de atuação de perícia. Né? Nós temos a perícia criminal, o policial, que aí é o concurso público, que vai trabalhar nas forças policiais. Nós temos o perito judicial, que é o que é nomeado por um juiz para atuar dentro de processos judiciais, para apoio ao juiz. E nós temos o perito privado ou assistente técnico, que é o nome
técnico dele, né? Que é um perito, só que ele atua na iniciativa privada também. O perito, investigador e perito hoje, nada mais é do que um profissional especializado, né, altamente especializado em alguma área específica. Existem várias áreas da perícia, né? A minha especificamente é na área digital, onde eu atuo com tecnologias. E aí a gente vai, né, desde imagens, vídeos, até computadores, redes, infraestrutura de sustentação, energia e etc. E o perito é justamente esse profissional que tem um conhecimento, uma capacidade principalmente investigativa. Nosso trabalho ele acaba sendo mais investigativo, né, do que só de uma análise simples. Então, a partir de um determinado ponto, a gente tenta chegar a uma conclusão que evidencie e prove como aquilo ocorreu. Tá. Então, hoje você atua para a justiça. Então, você é um perito que um juiz nomeou você para avaliar um determinado incidente ou ocorrência, seja ela tanto no âmbito civil quanto do criminal. Hoje eu atuo tanto no judiciário como também no privado. Ou seja, empresas também me contratam, né? Isso, para poder atuar em processo de investigação, seja por um crime ou uma suspeita, ou até mesmo uma questão evolutiva. Uma das atividades que eu desenvolvo é de auditor, né? Então, olhando a cibersegurança, e o trabalho da investigação da perícia é importante, porque a gente acaba tendo um viés, né, um olhar um pouco diferenciado no sentido de conseguir pensar como um criminoso atuaria ali. Então ele acaba ajudando nessa evolução. O outro lado é a investigação mesmo, de algum crime cometido dentro de uma empresa, uma suspeita, e o judicial, que é quando, como eu disse, o juiz nos nomeia para... Nós somos o assistente técnico do juiz. Ou seja, dentro de determinados processos, ele precisa de um técnico para poder ajudar a compreender como aquele processo, né, aquele crime, como aquele julgamento ali, ele está ocorrendo. Então, nós somos nomeados para buscar evidências técnicas e aí corroborar junto ao processo. Então, eu atuo nessas duas frentes. Que bom, legal. E como você chegou até aí? Como que a pessoa que está nos seguindo aqui, gostei de ser um perito, o que ele tem que fazer? Hoje, você primeiro... Precisa ter uma formação. A formação não é obrigatória. Tá? Você precisa ter o conhecimento técnico. Especificamente na área de tecnologia, na área de civil, é muito importante, né, você ter aí certificações, você buscar cursos. Existem muitos cursos na área digital. Hoje, quando o pessoal pergunta bastante, o que eu sempre sugiro, eu falo, olha, parta para uma universidade. Hoje tem cursos, por exemplo, superiores de cibersegurança. Tem cursos bons, tem instituições boas que dão curso superior. E ele é importante porque ele vai te dar a base da cibersegurança, que é onde a perícia digital atua bastante, né? Então ela vai te dar uma base dessa cibersegurança. A partir daí, é olhar para que área você precisa atuar. Na área digital, a gente tem, por exemplo, investigações em cima de redes, né? A parte de vídeo, a parte de imagens, a parte de ataques cibernéticos em sistemas. Então você consegue também se especializar em algumas frentes. Eu me considero um generalista, porque eu vim de uma época, né, um pouco mais distante, vamos dizer assim. Então a gente acabou passando por tudo isso. Mas o importante hoje é buscar, primeiro, formação, conhecimento. A partir desse momento, eu quero atuar como um perito, ele se especializar, e aí, como eu disse, tem vários cursos dependendo da frente que ele quer atuar, e para ele atuar efetivamente no judicial, ele precisa se cadastrar dentro dos tribunais, e aí ele pode atuar no país inteiro, ele faz um cadastro dentro dos tribunais estaduais, e aí ele fica dependendo da nomeação de um juiz. Neste ponto, é muito importante o network, o relacionamento, né? Porque existe uma listagem, claro, dentro dos tribunais, mas os juízes eles sempre vão se valer daqueles que eles já têm contato, aqueles que eles já trabalharam junto. Então é importante visitar um fórum, é importante visitar, né, os cartorários, visitar para poder criar esse network, né, e poder ser visto também. E na iniciativa privada, aí é o trabalho do vendedor mesmo, né? É oferecer o seu serviço ali. Mas o importante é... eventualmente fazer parte de um time de alguma empresa que caiba ter um perito. Não tem, tanto na área pericial como na área de cibersegurança, por exemplo, você hoje você não consegue sair formado e já ir atuando. Você não tem, eu falo da figura do analista júnior ou do perito júnior. Então, como perito, é sempre importante, no início da sua carreira, você tentar trabalhar junto com outros peritos, principalmente fazendo parte de associações.
Tem várias associações, né, dentro de cada estado, tem as nacionais também, onde ali você consegue também desenvolver, trabalhar com cursos, ter cursos ali que você possa participar, né, fazer ali, como também você conhecer outros peritos e trabalhar muito na assistência a esse perito, né, que pode ser pro bono ou pode ser ali uma questão remunerada, mas é muito importante para você criar o que eu falo massa muscular, né, você poder conhecer técnica, você poder conhecer formas de atuação, sistemas, existem muitas tecnologias, desde as gratuitas até as pagas aí, para que você possa criar conhecimento suficiente para se enveredar, né, na atuação individual. O que tem que tomar muito cuidado, porque como perito você está sempre tentando resolver problemas de outros, né, e às vezes problemas muito sérios, e é o seu nome sempre que vai estar ali. Você assina um relatório, então se você não tiver conhecimento suficiente para estar ali, é muito complicado, você pode se prejudicar, inclusive legalmente ali, judicialmente. Quem procurar algum treinamento, né, a Strong tem lá o CHFI, que é um dos treinamentos da AC Consult, que também forma ali algumas coisas sobre isso. Falando sobre o processo da análise forense, que vamos se deter primeiro na parte forense, a gente milita também há muitos anos nessa área, a gente percebe algumas questões que as empresas cometem falha e não sabem direito atuar. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. O processo no momento que acontece um incidente dentro de uma empresa, de fazer a guarda das evidências, dos dados, com o processo de cadeia de custódia, para que na hora que for um juiz lá, que você ter como provar que aquilo foi de fato, aconteceu na empresa e tal. Como você tem experienciado isso? Por exemplo, você no momento que está lá, um perito judicial, o juiz te chamou, você foi lá fazer a perícia. Se não tem essa cadeia de custódia, invalida? Como é que isso acontece? O que nós encontramos muito é porque assim, tem as atividades, elas são semelhantes, né? Tanto o judicial como o privado, o assistente técnico, mas ela tem uma questão aqui de diferença justamente quando você está em um momento ou no outro. Quando você tem uma nomeação por um juiz, você vai se basear no que estão te fornecendo e com as ordens judiciais ali de coleta, né, para tentar justamente, como eu disse, dar aquele apoio de conhecimento ao juiz. A cadeia de custódia tem que ser mantida por você, perito. Então você tem todos os procedimentos que têm que ser seguidos, aonde você garante, né, a legalidade disso dentro de um processo judicial. Não é que seja mais fácil, mas como você está do lado da justiça, atuando junto a ela, você consegue conduzir isso de forma mais controlada. Né? A partir do momento que você coleta, você consegue conduzir. O grande problema é quando você está do lado, muitas vezes, do privado, do lado privado ali. Porque o que acontece? Quando se tem principalmente ataques ou uma suspeita de ataque, o pessoal sai desligando tudo, o pessoal sai formatando. É nesse ponto que eu coloco. O pessoal sai formatando máquina, o pessoal sai mexendo em muitos sistemas para poder tentar resolver. E aí depois ele lembra que fala, pô, vamos chamar um investigador, um perito, para a gente poder tentar elucidar o que houve aí. Esse é o grande problema, porque você perde, né, não que você perde a cadeia de custódia, na hora que você começa a atuar, você implementa a cadeia de custódia, mas durante a sua atividade. Só que você já tem um cenário contaminado. Por quê? Porque tudo que aconteceu anteriormente, muitas vezes já foram modificados. E nos deparamos muito até com descontentamento, né, de algumas empresas, principalmente, no sentido que fala, poxa, mas eu achei que eu ia conseguir chegar até um certo caminho. E o que nós falamos é, olha, a gente pode até chegar a esse ponto. O grande problema é que se você futuramente tiver algum interesse de atuar em um processo judicial, essa etapa toda aqui não vai servir. Por quê? Porque nós não temos mais uma cadeia de custódia em cima. Ela foi adulterada, sistemas foram mexidos, então isso também é uma preocupação muito grande que o perito tem que ter quando ele atua na área privada. Independente se a empresa, né, ou o contratante tiver interesse de atuar judicialmente, ele manter todo o processo adequado, uma cadeia de custódia correta, as evidências higienizadas e etc., para que ele possa usar isso futuramente, porque senão você derruba isso. Se por acaso, e é muito comum, principalmente em empresas, né,
Na hora que chega a conclusão de uma investigação, de uma perícia, que chega até a possíveis ali criminosos, ela queria jogar isso para a justiça. E às vezes isso é derrubado porque ele não seguiu uma cadeia, ele não tem uma cadeia de custódia correta. Ele não tem valor legal aquilo ali. E a ata notarial é algo que você também julga importante que seja feito nesse momento? Ou isso você tem percebido nas perícias judiciais que você tem feito, não é algo que está sendo relevante? A ata notarial, quando você atua como um perito judicial, ela não é tão utilizada porque você sendo nomeado, você tem esse poder de fé pública, quando você recebe uma prova anexa a um processo, que você é convidado a analisar aquele pacote que está lá naquele processo, e aquele pacote tem uma ata notarial ou não tem uma ata notarial. Isso é relevante? Eu não considero relevante porque o que acontece? Toda vez que uma perícia precisa ser feita, independente de como, de onde ela veio, por quem já pode ter sido feita, a gente parte do zero de novo. Tá. Então nós vamos analisar todo aquele material, toda aquela evidência, né, todo aquele conteúdo. Pode ser que chegue à mesma conclusão, mas o trabalho é feito novamente justamente para validar, né, o que foi que ocorreu dentro daquilo. Então, assim, hoje a ata propriamente dito, não que ela não tenha valor, mas ela não é tão considerada, vamos dizer assim, pelo perito. Né? Pelo judiciário, sim. Mas pelo perito, geralmente, a gente entende, ok, tem, legal, mas a gente refaz o trabalho inteiro ali para poder ter a segurança. Porque, como eu falei, no final, o que vai valer, na verdade, é a sua assinatura. E aí é complicado. Se você seguir algo que supostamente esteja ok e ele não estiver no final, aí O que a gente percebe também, Ayrton, é que existem muitas empresas, acabam falando da iniciativa privada, né? Que aconteceu um incidente, aí, sei lá, aconteceu hoje um incidente, daqui a 2 dias, você recebe um contato falando, aqui na empresa nós tivemos aqui um incidente que aconteceu ontem, antes de ontem, e a gente quer saber quem foi que foi culpado disso, né? Aí você vai e manda uma proposta, o cara leva uma semana para te aprovar, e fala, descobre aqui o que aconteceu. Aí você encontra aquilo todo bagunçado já, todo virado, porque os caras não vão ficar esperando isso. A gente vive recomendando, crie já um processo dentro da sua empresa, ou já deixe um contrato pronto com algum profissional ou empresa, para assim que você precisar ou tiver lá um incidente, você já dispara para correr em conjunto, né? Tanto a coleta das evidências e a recuperação do desastre, né? O processo todo lá interno de voltar o negócio ao ponto que precisa. Como é que é a sua visão sobre isso? É isso mesmo? Ou tem uma coisa diferente pode ser feita? Assim, primeira coisa que precisa se entender, quando a gente fala de perícia, a gente tem um contexto maior em torno disso, que é a cibersegurança ou segurança da informação. Infelizmente, no Brasil, ainda se trabalha pouco esse conceito. Mesmo grandes empresas, tudo mais, e eu atuo com multinacionais brasileiras, inclusive, o conceito de segurança da informação ele ainda é muito simplista, né? O que atrapalha muito a própria segurança deles. Então, quando ele chama um perito que eu quero descobrir quem foi, porque ele não quer descobrir o que houve. Geralmente ele já tem uma ideia do que houve, porque alguém internamente ele já fez um trabalho. Ele quer descobrir culpado, né? Ele quer caçar bruxa. Isso é uma das coisas que o perito ele leva muito isso a sério e a gente coloca muito disso. Fala, olha, nosso trabalho não é apontar culpados, e sim suspeitos, no máximo, em cima de um trabalho de investigação de perícia. Né? Quem pode apontar um culpado vai ser o trabalho policial. O policial né? é o juiz. O juiz e acabou. Então, assim, dentro de um trabalho de investigação de perícia, a gente pode chegar a pessoas que possam ser, elas são suspeitas ali, são potenciais criminosos. Então tem que tomar muito cuidado, porque geralmente a pessoa sai já cortando cabeças quando ela recebe esse relatório final, né? Só que o que acontece? Ela tem que ter uma preocupação com a segurança dela antes. Então ter esses procedimentos de segurança, ter controles, ter auditorias internas pelo menos, né? Ter pelo menos, eu sempre falo, pelo menos um analista de segurança da informação. O que vem acontecendo muito é pessoas de tecnologia são alçadas ao cargo. Eu conheço muita empresa que tem os CISOs, que são os diretores de segurança da informação, que ele não tem experiência em segurança. Ele foi um gerente, um bom gerente de tecnologia, um bom gestor, e foi alçado ao cargo de diretor de segurança. E aí é aquele negócio, fala, está aqui o cargo, agora você se vira. Né? Então o que acontece? Você acaba não tendo procedimentos básicos que possam garantir, num possível trabalho de investigação de perícia, você ter
um material mais organizado para trabalhar. Então é aquilo que eu falei, a gente garante a cadeia de custódia a partir do momento que você começa a atuar. Você falou uma semana depois da proposta, até que tá bom, porque geralmente, a não ser que seja alguma coisa pegando fogo, é um mês para isso. É um mês para isso. Quer dizer, você tem um mês, às vezes até mais. Chega lá, já não tem mais nada. Não, né? já não tem. Aí você começa a falar, bom, tá bom, qual é o sistema? Ah, foi notebook? Quais são os notebooks ou celulares? Ah, a gente já formatou tudo, tal. O que eu vou fazer aqui? Existem tecnologias para a gente poder recuperar tudo, e tem como fazer uma parte, mas você perde muito, não só da cadeia de custódia, mas você perde muito a linha de raciocínio, uma linha de investigação, a linha do tempo ali. Então, muitas vezes você não consegue entender direito da onde que nasceu aquilo. Ao longo do trabalho, você vai começando a organizar um pouco. Então, a primeira coisa que as empresas têm que ter é essa organização de cibersegurança antes. E aí precisa ter profissionais. Ainda estão se colocando muito, não só pessoas de tecnologia, eu conheço CISOs aí que nunca foram de tecnologia, são diretores que falam, olha, agora você vai cuidar disso, e aí você monta a equipe daí para baixo. Só que hoje profissional de segurança também está difícil. Nós temos aí números aí, só no Brasil são 700 mil profissionais faltantes, né? Isso é importante mesmo, a gente observa isso. E não adianta, a capacitação é o que precisa resolver isso. E a gente tem acompanhado também alguns cursos de graduação, né? Você colocou, o pessoal está formando o pessoal ali realmente muito raso, né? Estão saindo muito raso e não está dando a competência necessária para o pessoal agir. Dentro desse processo ainda, Ayrton, das empresas que a gente pega também, né? Que é um descuido, e eu queria saber o quanto você tem encontrado esse tipo de situação. O sincronismo dos relógios, né? O clock, né? Tipo, lá. Isso é algo que prejudica muito você como perito? As empresas estão cuidando disso ou isso também não é um pandemônio? Não, também é um pandemônio, né? Só para explicar para o pessoal que eu estou falando, né? Quem não sabe, cada computador tem lá uma hora marcada ali no seu relógio interno, né? Interno. E todos os equipamentos têm, né? O roteador, o switch, tudo, faro, tudo tem, né? E eles precisam estar sincronizados com o relógio atômico de preferência, né? Isso. Todos eles apontando para o mesmo relógio, ou interno ou externo. E isso nem sempre acontece. Então você olha um log que está marcando, por exemplo, 12:05 e no outro, nesse mesmo momento, está 12:20, né? Então como é que você faz a trilha toda? A pandemia aumentou muito esse problema, né? O que acontece? Quando você está num ambiente corporativo, você está sincronizado geralmente com seus servidores. Então, tudo que está plugado na rede, teoricamente, ele está sincronizado com o servidor. Mesmo se tiver a hora errada, está sincronizado. Mesmo que tiver a hora errada, ele vai estar sincronizado. Mas isso, pelo menos, ele não atrapalha tanto, porque você possui uma linha, né, toda coerente ali. A pandemia dificultou um pouco isso, porque o que acontece? As pessoas pegam seus notebooks hoje, levam para casa e trabalham de casa. Né? E o notebook ele virou equipamento muitas vezes da família. Né? Então hoje todo mundo usa, o filho quer estudar, pede o notebook do pai e da mãe emprestado, tudo. Né? Quando tem, dá problema. Então o que acontece? E essa pessoa às vezes, ela demora para voltar para a empresa e plugar na rede. O que as pessoas fazem? O trabalho é híbrido, eu vou uma vez por semana na empresa. Tá bom, eu vou uma vez por semana, 2 vezes por semana. Só que quando eu chego na empresa, como é que eu me conecto nesse ambiente? Pelo Wi-Fi. Eu me conecto pelo Wi-Fi como se fosse um visitante. Eu vou continuar acessando o ambiente de rede como eu acessava quando eu estou fora. Né? Então eu vou pegar uma VPN que eu me acostumei, alguma coisa assim. Então o que acontece? Você não tem aquele plug, na verdade, com o ambiente corporativo interno, com a sua rede interna. E aí você sai, muitas vezes, com essas diferenças aí. E isso ele não chega a atrapalhar, mas ele dá um pouco mais de trabalho, porque principalmente se você estiver fazendo análise de equipamentos, você tem equipamentos que podem não estejam sincronizados. Então você tem que entender aonde estava o momento que estava esse equipamento, tudo, para daí poder dar uma linha de sequência. Quando são sistemas, ele fica mais fácil, apesar de ter essa diferença, né? Você remotamente acessou um sistema corporativo, ele registrou um horário diferente, mas você consegue ter um deparo ali dentro, né, do seu ambiente servidor. Então você entende que esse 12:25, ele na verdade é 12:15. Agora, quando é uma perícia feita em cima, principalmente de equipamento, aí já começa a atrapalhar um pouco, porque muitas vezes ele está totalmente fora. Isso quando não tem dias, tá? Já peguei equipamento que é assim, 2, 3 dias diferente do ambiente interno servidor.
O que é uma falha, inclusive, de segurança. Sim. Porque a segurança tinha que detectar isso de alguma forma. Né? Porque ele está plugando no ambiente interno corporativo com datas diferentes, né? E ela não detectou isso daí. Então esse é um outro problema. Né? Até para falsificação, desculpa só. Sim. Hoje falsificação, né, lógico que a gente não vai entrar em detalhes, né, para não ensinar ninguém, mas hoje em dia o pessoal vem falsificando muito documento em características do Word, do PDF, com configurações básicas que a própria ferramenta tem. Mudando datas, mudando nomes, tudo. E alterando muitas vezes o próprio relógio do notebook. Ele altera o relógio do notebook, faz o que ele quer, salva e depois ele vai lá e altera novamente. Isso é uma falha de segurança corporativa. Ela tem que ter essa atenção grande aí dentro disso. De não permitir que isso ocorra. Perfeito, legal. A gente tem alguns dados aqui, Ayrton, assim, que eu fiquei impressionado. A gente levantou aqui antes da gente gravar esse programa. Fala aqui que o mercado global de forense digital foi avaliado em 9,5 bilhões de dólares em 2024, estimado em 24,2 bilhões para 2032. Um aumento aí por volta de grandes porcentagens, que eu nem fiz a conta aqui, mas é um salto considerável, né? Por que você acha que esse mercado tende a crescer tanto assim? Nós estamos falando da própria evolução até da humanidade. Né? Hoje em dia, a gente estava até conversando um pouco antes, né, de iniciarmos aqui, hoje tudo virou tecnologia. Né? A gente só vê a importância da energia elétrica quando acaba, que aí nada mais funciona, mas é a própria evolução da tecnologia e principalmente os crimes cibernéticos estão crescendo muito em cima disso. Isso é todo momento na televisão nós ouvimos isso. Um grande exemplo, eu escrevi um artigo semana passada sobre essa guerra, esse ataque de Israel ao Irã, né? Mas o que tem por trás de uma guerra cibernética. E é alarmante o que já vinha ocorrendo, não só entre eles, mas nós temos aí a Ucrânia, a Rússia, entre vários outros países aí, dessa guerra cibernética, de ataques de investigação, de espionagem, de tentativas. Isso vem crescendo muito. Né? E muito graças à própria tecnologia. E esse crescimento, ele obriga também ao aumento das técnicas de contra-defesa. Né? Ou seja, você ter principalmente profissionais ali especializados para entender esse modus operandi todo. E a tecnologia, ela suporta muito disso. Né? Então, esse crescimento, ele é natural. Existem aí outras pesquisas que falam que entre 2 a 5 anos, a própria internet ela vai mudar muito a forma de nós utilizarmos ela, como mudou, né? Quem vem aí da década de 70, de 80, quem nem mal mexia com a internet nasceu www nos anos 1980, a forma que você atuava naquela época e a forma que hoje você atua já é totalmente diferente. Nós estamos falando de pesquisas, por exemplo. Hoje, cada vez menos se usa uma pesquisa direto numa plataforma web, seja ela qual for. Hoje, as pesquisas são muito feitas dentro da IA. E a IA, ela tem uma complicação aqui, não só porque ela está aprendendo também, mas na IA é importante a gente entender que ela foi feita para, entre aspas, para conversar. Então, a forma que você pesquisa, né, num search qualquer, ele é diferente na IA. E entre aspas, essa relação, você tem que aprender para você ter cada vez mais informações. Então, esse crescimento da tecnologia, esse crescimento, né, mesmo da área pericial, ela vem acompanhando a evolução mesmo, não tem jeito. Tá. Esse crescimento, assim, eu fico pensando, né, coisas que a gente percebe de movimentação no mercado, né? Quando eu comecei na área de segurança, principalmente na nossa área de cursos e treinamentos, um dos best-sellers nosso no começo, estou falando lá para início dos anos 2000, muita procura de treinamento e formação para forense. Depois veio, de repente, diminuiu bastante, né, essa procura e foi para o ethical hacking. Todo mundo querendo ser ethical hacking, né, tipo fazer lá a parte de testes de invasão. O que eu tenho percebido agora é muita preocupação das empresas com inteligência de ameaça, tipo Threat Intel, tentando ir lá a vasculhar a Deep Web, Dark Web, os sites falsos, as fraudes que vêm acontecendo no mundo aí, então essa inteligência de ameaça. E uma das coisas que talvez justifique um pouco esse aumento
é que as empresas vão ser cada vez mais fraudadas e atacadas, e elas vão precisar se tentar descobrir, né, fazer os lesson learned, né, as lições aprendidas, e não vão poder mais agir como agem hoje, como a gente falou, tipo, vamos sair formatando tudo e vamos pôr de novo, porque amanhã vai acontecer de novo. Exato. Porque ela não está descobrindo o que está Da mesma forma, muitas vezes. Então eu acho que as ferramentas, as grandes empresas já colocaram todos os tipos de ferramentas possíveis e imagináveis e estão descobrindo que estão perdendo a guerra. Né? Então, e não estão prestando atenção no que o que aconteceu de fato, né? Fazer o diagnóstico mais preciso. Será que é por aí? Assim, eu vi isso acontecer muito durante a pandemia. Né? Durante a pandemia, principalmente com os DLPs, né? Que são as plataformas que fazem monitoramento de tráfego, de dados e etc., né? Data Loss Protection, muitas empresas saíram comprando, por indicação das áreas de tecnologia. Não, o crime ele cresceu muito na pandemia, o digital. Foi ali que a gente começou a ouvir muito isso na mídia. Então saíram gastando, e assim, plataformas de 1 milhão, 800 mil. Eu tenho uma empresa que eu atuei que foi 2 milhões e 800, e em menos de um ano elas não estavam utilizando mais essa plataforma. Né? Por quê? Porque, não, vamos fazer o quê? Vamos monitorar o quê? Vamos monitorar tudo. Ok, vamos monitorar todo o tráfego de um ambiente interno e externo. E vamos bloquear como? Não, vamos bloquear tudo, por exemplo, a LGPD que nasceu lá em 2018, Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados. Não, vamos bloquear tudo que é dado pessoal. Ok, mas olha, vamos prestar... Não, vamos bloquear tudo. Falei, tá bom, vamos bloquear, então vamos bloquear. No dia seguinte já estava criando problema. Porque eles não sabiam ou esqueciam que, por exemplo, o e-mail, o seu endereço de e-mail é um dado pessoal. E aí ele bloqueava a comunicação da empresa inteira, inclusive do CEO da empresa. E aí, como não sabiam utilizar, derruba tudo, guarda isso daqui, depois a gente vê. Eu acho que o grande problema hoje em dia é justamente isso. Se tem muita tecnologia, mas se tem poucos cérebros. Ou seja, especialistas ali atuando com isso. As empresas estão gastando fortunas com tecnologias, mas não gastam fortunas com profissionais experientes. É sempre aquele negócio que eu vou tentar pegar em casa alguém, vou dar às vezes meia dúzia de curso e vou colocar para atuar ali. O que não é ruim. Não é ruim você pegar um profissional de TI, evoluir com ele, tudo bem. Mas o problema é que ela quer pegar um profissional de TI, dar meia dúzia de curso e no dia seguinte falar, agora você assume tudo e se vira. Né? Falta muito. Né? As empresas precisam entender que elas precisam investir um pouco em inteligência já formada. São os profissionais que já têm conhecimento nisso para ajudar a formar esses outros profissionais e daí para frente você conseguir evoluir. Senão você tem um custo muito alto e esse é um outro erro, entender que segurança ela é custo, ela não é custo, ela é investimento, né? E você só descobre, a empresa só descobre lá na frente quando ela tem esse problema, na hora que ela sofreu um ataque, na hora que ela perder dados, na hora que ela receber uma fiscalização, aí ela descobre que às vezes economizou 500 mil, um especialista numa boa plataforma junto e vai pagar uma multa de 1 milhão agora. Isso tem de monte. Eu viro e mexe, eu recebo gente me chamando, falando, pelo amor de Deus, a gente precisa entender aqui o que aconteceu, porque eu tinha uma tecnologia, ela não funcionou, e eu estou com a fiscalização aqui em cima. O Brasil é altamente regulamentado, a gente sabe disso. Tem setores aí, setor financeiro, setor de saúde, setor petroquímico, a fiscalização é pesada. Então, na minha opinião, eu acho que falta muito disso, é investimento em inteligência. Não adianta você ter a melhor tecnologia, mas você não ter as melhores pessoas para poder atuar e principalmente para poder interpretar. E aí a formação, ela é muito responsável por isso. Porque tem muito curso, principalmente dentro da área de cibersegurança, ou de segurança da informação, como queiram, que ele está formando muito raso. Eu falo, está riscando o giz. Sim, e dando muitas vezes o foco no offensive. Mas por que no offensive? Eu vejo isso nas minhas turmas, né? Eles ficam, professor, quando é que nós vamos olhar ataque, quando é que nós vamos olhar dark web e tudo? Eu falo, gente, o negócio é o seguinte, vocês primeiro precisam entender os fundamentos, né? Entender como isso funciona, porque isso é um grande problema hoje, cada vez mais estão mergulhando na dark web para várias questões ali, e a dark web ela é muito mais complexa de se trabalhar do que pensam, né? Só leva em consideração que cada máquina que pluga no ambiente dark web, ela vira um servidor ali dentro.
Então, se você não tiver uma máquina, eu, por exemplo, eu tenho uma máquina própria para isso. Eu não uso o meu equipamento. Pode ser alvo. Você é um alvo ali, e hoje é comum, todo mundo esperta um celular. Então, acho que falta esse investimento em educação. Mas é utilizar o que já tem de conhecimento dos profissionais que estão há muitos anos aí. Por quê? A pessoa fala, mas é fácil falar, porque quer pegar esses especialistas. É que esses especialistas levaram muita chicotada nas costas, né? A gente apanhou bastante, a gente vem, né, nós estamos vindo de uma época que não se falava, né? A gente construiu a profissão, né? Exatamente. A gente começou quando não existia essa profissão ainda, quando né? Quando não tinha esses riscos, na verdade. Não tinha risco, não tinha profissão. E o que eu percebo também, Ayrton, é assim, dentro disso eu vejo uma certa resistência, né? Eu ia até falar teimosia, mas não seria esse termo mais correto. uma resistência aí principalmente de gestores em deixarem ou entenderem que existe hoje, diferente do que era no passado, hoje existem normas, frameworks extremamente testados, extremamente adaptados para as realidades das empresas que elas devem e podem usar. E aí o que você vê é um trabalho praticamente de tentativa e erro de solucionar os problemas de segurança da empresa baseado ali, né, nos interesses ali da empresa. Aí você percebe, conversando às vezes até com CISOs, como você falou, que foram alçados ao cargo, cometendo equívocos na fala do que eles estão planejando fazer, assim, basal, quer dizer, estão errando no fundamento, né? E isso corrobora com o que você está falando, né? Se essas pessoas não têm o conhecimento, a formação adequada para poder fazer esse tipo de trabalho, a gente acaba cometendo os equívocos, né? Por isso que esse nosso podcast aqui é algo que a gente faz, para poder tentar levar para o público esse conhecimento, né? E como você vem vendo, Ayrton, a questão da nuvem, né? Porque a cloud surgiu e a ideia é que isso continue, né? Assim, gerou ganho de velocidade para os negócios, né? Não digo redução de custo, eu acho que as empresas viram que não reduz. Não é bem isso. Não é bem isso, ao longo do tempo não é bem isso, né? Ela ganha ali um custo fixo, lá saindo do CAPEX para o OPEX, né? Inconsiderável, né? Mas deu um dinamismo para os negócios. Você liga um servidor aí, hoje, né? Se quiser agora, daqui 10 minutos, está rodando um servidor parrudaço aí, que levaria algum tempo para a gente poder comprar, trazer, entregar, montar, fazer, enfim, energia, tudo aquilo, né? E como o forense digital entra nesse contexto? Hoje o cloud ele é uma realidade, né? Você falou de servidores, né? Mas hoje, por exemplo, você tem a vida no celular, né? Eu, por exemplo, tudo meu e da minha empresa é 100% cloud. Hoje não tem mais restrição de fronteiras, né? E a perícia dentro disso, ela virou uma especialidade, né? Hoje a gente tem peritos já se especializando em investigação pericial e perícia dentro da área cloud, né? Ela não tem assim grandes dificuldades ou grandes diferenças da gente fazer uma perícia local. Ela tem um ente a mais ali, tá? Que é justamente esse provedor. Esse universo do cloud ele vem mudando um pouco nos últimos anos no Brasil, até também por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você ter dados pessoais hoje fora do país tem várias regras que precisam seguir, então muitas empresas estão trazendo isso para dentro do Brasil, que facilita numa perícia. Por quê? Se você tiver numa perícia judicial, é uma intimação, né? Uma nomeação, e aí uma intimação frente à empresa, você como perito judicial você consegue atuar ali por força de lei muitas vezes. Quando você está numa privada, por ela estar aqui, você consegue ter esse relacionamento para poder atuar. O grande problema é quando está fora. Porque aí quando está fora, aí a gente tem questão das próprias leis, né, que não são transfronteiriças, tudo. Então isso às vezes acaba criando uma dificuldade, principalmente se você estiver dentro de um ambiente corporativo contaminado já. Ou seja, que ele já teve mudanças, né, já teve alterações dentro das plataformas, e aí você não consegue, dentro desse ambiente, buscar às vezes as informações que você quer lá fora num cloud. Né? Então isso acaba dificultando um pouco. Ele não é um problema,
mas ele acaba dificultando principalmente por essa questão de relação com as empresas. Né? Você não tem uma empresa fora, e aí a gente vê cada vez mais, né, várias empresas aí sofrendo, até está dentro da mídia, muitas delas aí, que precisando bloquear às vezes questões de crime cibernético ou de ideologia, etc., e não fazem porque não estão dentro do nosso país. E às vezes na perícia a gente bate nessas fronteiras aqui. Né? Eu chego num ambiente, num servidor lá fora, e eu preciso adentrar, e aí não me permitem. É lógico, existem técnicas para isso. Né? O perito vai usar outras técnicas, né? Não é a técnica de hacker, né? É o ethical hacker, vamos falar assim. A gente tem técnicas para poder chegar no ambiente que a gente quer, sem principalmente infringir a lei. O objetivo nunca é isso, pensando até justamente na cadeia de custódia e da legalidade das provas. Né? Mas isso às vezes acaba dificultando um pouco essa questão de ambiente fora do país. Quando é aqui não é tanto problema, não. É porque a gente vê, né? Quando você fazer um dos tipos de perícia, você vai lá, pluga um equipamento que vai fazer uma clonagem trilha a trilha de um disco, você vai ter lá a cópia fiel. No caso da nuvem, isso muda tudo, né? Isso muda tudo. Você não tem como fazer isso mais. Né? Até muitas vezes sim. Muitas vezes você precisa fazer. No data center onde está se você tiver uns data centers aqui no Brasil, muitas vezes você faz essas clonagens também. Né? Quando está lá fora, existe muito da boa vontade. Boa vontade, ir mais pelo log. Assim, se perguntar percentualmente, metadados, meio a meio. Né? Meio 50% aí, quem permite e quem faz para você lá e quem não faz. Né? Então é meio a meio. Por isso que eu falei, ele não é um problema, mas, de novo, né? Carece de especialistas com conhecimento nisso. O crime ele está crescendo muito no ambiente cloud. Justamente porque hoje a gente tem tudo dentro de um celular, de um tablet. Né? Hoje, por exemplo, eu vim sem o meu computador. Falei, se eu precisar de alguma coisa, eu puxo o celular aqui e eu estou dentro do que eu precisar aqui. E o IoT, mesma coisa? Assim, a internet das coisas aí? O IoT, ele acaba sendo algo, pericialmente não, tá? Ele não é um problema, mas como o uso, plataforma de uso, ele vem sendo um problema cada vez maior, porque você, principalmente na sua casa, você está interligando tudo. Aqui no Brasil nós temos poucos casos, pelo menos documentados, mas nos Estados Unidos é muito comum. Né? As câmeras IP, Smart TVs, em algum momento o criminoso acessar aquilo e às vezes ele conversa com a família ali, né? E aí ele grava vídeos, tudo e etc. Um grande problema, se me permite, ele está no OT, né? Que é o chão de fábrica, né, ou de ambiente de criticidade, ambiente hospitalar, ou ambiente de energia, telecomunicações. Porque ali a gente tem ambientes diversos. Né? Tem equipamentos que tem o Windows 97 instalado ali. E a empresa ela gasta uma fortuna para atualizar o sistema que está naquela máquina, né, mas não gasta para atualizar o Windows 95. E aí se você precisar fazer uma perícia, você pensar em segurança ali dentro, isso já vira um grande problema ali. Fazer perícia nesse ambiente é super complicado, justamente por causa disso. Os ambientes são diversos, os sistemas são diversos, são proprietários, são terceirizados. Muitas vezes é um sistema de uma empresa que há 10 anos ela já fechou. E aí contrataram um profissional daquela empresa para ficar dando manutenção ali para eles. E aí quando você precisa entrar para fazer uma perícia, é complicado. Além de você chegar e falar, olha, eu preciso parar a máquina para olhar isso. Aí acabou, aí é pior ainda. Aí esquece. E as ferramentas para trabalhar como um perito, um forense digital, sempre tem também essa fantasma de que precisa de equipamentos carésimos, que precisa de ferramentas, que precisa um monte de coisa e tal. Como é que os ferramentais aí que a gente precisa ter? Assim, não precisa de equipamentos, existem, lógico, né? Dependendo do quanto você já evoluiu, da área que você esteja atuando, você tem equipamentos muito caros por aí. Mas para se atuar como perito, você não precisa necessariamente. Você tem sistemas gratuitos, né? Um sistema muito bom é o sistema, né, o IPEP, que foi desenvolvido por peritos da Polícia Federal. É um sistema aberto, qualquer um pode fazer download na internet, né, utilizar esse sistema, e ele é um dos melhores sistemas que a gente vê hoje aberto, porque ele faz tudo, geolocalização, ele faz clonagem de equipamentos, ele faz montagem, ele faz tudo ali.
e é gratuito. E é utilizado tanto pela Polícia Federal como, se não me engano, da Itália, da Argentina, entre outras forças Inclusive policiais. para dispositivos móveis, né? Dispositivos móveis, tudo e etc. Então, assim, você tem muita plataforma, até FTK Imager, entre outros aí, né? Que alguns são pagos, não necessariamente um absurdo. Hoje você tem de tudo, né? Para poder atuar. Só que você consegue ter uma excelente atuação, muitas vezes sem gastar nada. O nome da ferramenta que você falou que é gratuita? IPEP. IPEP. Isso, né? Que foi desenvolvido pela Polícia Federal. E, por exemplo, né, o pessoal fala, perícia, perícia, perícia. Muitas vezes uma perícia, ela começa usando a técnica de OSINT. Né? Ou seja, nós vamos para a internet basicamente para olhar mídias sociais, nós vamos olhar por onde essas pessoas às vezes estão navegando, por onde que elas estão. Você tem muitos próprios comandos, né? Você tem comandos no Google, no Internet Explorer, comandos que você dá lá em cima no Search, que ele te traz muito mais informações do que normalmente você estaria acostumado, né? Entre outras plataformas. Agora nós estamos indo para o ano eleitoral, né? E o que já está começando a aparecer? Eu tive semana passada 3 que me procuraram, né? Políticos pedindo blindagem. Ou seja, o que eles querem? Eles querem que você descubra tudo sobre ele, o possível na internet, e a partir daí começar a blindar. Atirar isso e etc. E isso tudo a gente faz com as técnicas de OSINT, né? E soluções gratuitas. Comandos na internet, a gente consegue chegar... Dá trabalho, né? Mas é aí que tá, né? Para ser perito, isso que é bom, isso que é gostoso, eu falo. Perícia que é muito simples, muito fácil, né? Bacana, tal, é rápida, tudo, mas o gostoso é isso, é você poder mergulhar, você poder dar muito trabalho, mas muitas dessas perícias, elas iniciam aí. Então aquela, né, ilusão do CSI, de filme americano, né? Aquele negócio que o pessoal faz, identificação de DNA da noite por dia, tudo, não é bem assim não. Né? Agora o Tada faz um pouco disso, né? Fazendo as stalkeadas que eles dão num e outro para saber o que faz. Mais ou menos isso aí, né, gente? Tem. Mas assim... Sabendo onde o namorado foi ontem à noite, a namorada foi ontem à noite. Todo mundo faz um pouco, entendeu? É que negócio, não é um conceito enraizado. Mas todo mundo faz. A partir do momento que você tem um aplicativo de monitoramento do celular dos seus filhos, de marido, de esposa, tudo, você não está deixando de fazer uma investigação, uma perícia. Está ali, né? Hoje temos o Stalk, hoje em dia criou um monte de nome em torno disso, né? Mas não deixa de ser. Tem muito trabalho que ele é feito, às vezes, no processo inverso. Quando está dentro de uma empresa que o objetivo é chegar a um possível crime, muitas vezes a gente começa a identificar familiares de um possível ali, e a gente começa a usar esses, né, acessos deles para tentar fazer uma engenharia reversa. E é muitas vezes usando coisas muito mais simples. Então, assim, você não precisa, é lógico, quanto mais você investir na sua profissão como qualquer uma, melhor, é lógico. Mas você tem muita coisa disponibilizada gratuitamente boa, né? Você tem muitos cursos também que não são... eu já ouvi falar de curso de 5, 6, 10 mil reais. Eu falo, olha, legal, quando a qualidade é boa, vale a pena, mas você consegue iniciar principalmente sem precisar... Chega a gastar isso. Não, sem... Acho que nos passinhos... Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, E assim, o pessoal tem muita preocupação, né, com anonimato, privacidade na internet, em todo esse tipo de coisa, né? Bom, eu sei a resposta, mas eu quero que você me diga, o pessoal que não é da área de segurança, que às vezes está assistindo esse nosso canal, ou quem é também e tem a dúvida, né? Existe anonimato na internet? É possível estar anônimo? Não existe. Não existe. Toda a ação dentro, né, do ambiente de internet, ele gera um rastro digital. Ponto final. Né? O pessoal, às vezes, a gente já demonstrou isso em aulas, né, tudo, né? Justamente, principalmente celular, vamos falar assim, né? Pegar celular quebrado, celular queimado, celular... né, mergulhado na água, e você conseguir recuperar informações desse equipamento. Existem tecnologias para isso tudo. Agora, quando você vai para a internet, aquela conversa que não fui eu que escrevi, esquece. A gente vê muito isso, às vezes em reportagens, apesar que está diminuindo, né? Mas em filmes a gente vê um perfil anônimo. Não tem perfil anônimo. Né? Ele vai jogar um endereço IP de uma máquina, ele vai jogar numa determinada região, geolocaliza, enfim, ele vai levar a algum lugar. Então, não tem.
E é isso que as pessoas precisam entender e tomar cuidado. Uhum. Principalmente, a gente ouve muito de colegas, não é minha atuação, mas a gente ouve muito de colegas, né, questões de relacionamento. Tem que tomar muito cuidado. Briguei com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, acabamos, vou lá na internet, começo a postar um monte de coisa ali, num perfil supostamente anônimo. Esquece. Esquece, vai pegar e vai responder por isso. E eu vou te dizer que não precisa nem ter muito trabalho para descobrir. Tá cada vez mais fácil ainda poder chegar nisso. Então não tem anonimato. Uhum. Tem que tomar muito cuidado. E levar em consideração que o que você compartilha também é responsabilidade sua. Eu peguei, alguém me passou, eu achei que não é e republiquei. Cuidado que você pode responder criminalmente também. Principalmente hoje em dia que a IA tá... agora tem os vídeos aí. Eu acho muito legal os vídeos que estão fazendo aí ainda da época de Cristo, né? Das pirâmides e o pessoal fazendo. Eu acho legal a tecnologia sendo usada, né, para isso. Então tem que tomar cuidado, porque vai fazer muita coisa. Existem percentuais aí de pesquisa na área jornalística que falam que mais de 50%, mais de 42% do que tem no mercado, ele é fake news, ele é utilizado com inteligência artificial. E agora podendo criar, inclusive, reportagens complexas né? com IA. Eu vi um que eu recebi que foi hilário, né? O avião que caiu, que disse que estava cheio de picanha, os caras estavam com as abóboras na mão. Puxa, falei, cara, como que os caras... Eu vi hoje um que eles falam que o Brasil está fazendo treinamento com os caças por causa da guerra do Irã e Israel. Eles estão fazendo com bombas avançadas tudo, e na verdade eles estão sobrevoando com um determinado modelo e marca de um veículo que falam que aquilo é uma bomba, né? Então estão com ele, mas assim, você olha, você não você vê que é brincadeira, né? Porque é óbvio, né? Mas é muito realista. Ver o absurdo, né? Mas é realista. Mas é muito realista, é muito realista. E eu não duvido que não tenha gente acreditando nisso. Não. Com certeza. Vamos ver o ano que vem, né? Temos eleições aí, vamos ver o que vai dar disso aí, né? Ano que vem acho que vai ser complicado. Tá tramitando aí as coisas no Congresso para ver se consegue regular isso, né? A gente tem, somente a EA, tem o projeto de lei, né, 2338, foi aprovado pelo Senado, agora está lá na Câmara ali, que justamente tenta regulamentar, criar, né, na verdade usar, né, o encarregado de dados pessoais como responsável também pela IA, dentro da empresa, tudo. Então, assim, tem projetos de lei, tem leis aí tramitando. A gente tem a velocidade só, né? E aí a gente tem, né, um judiciário também todo entupido com um monte de bobagem, né? Sim. E faltando tempo para cuidar dos temas mais relevantes que a sociedade precisa, né? Então, assim, acho que tem esse mau uso do nosso judiciário, né? O judiciário está entupido com um monte de bobagem, né? A gente acompanha aí no dia a dia dos noticiários e também das redes sociais. Eu, sinceramente, converso com muitas pessoas envolvidas com a área judicial, né? Juízes, advogados, enfim. Eles têm opinião unânime, tem que parar com essa judicialização de tudo no Brasil. Tudo está sendo judicializado. O Brasil é um dos países mais judicializados que tem, né? Tudo, e é muito comum, né? Qualquer coisinha, a gente vê, por exemplo, na área trabalhista. Tudo. É muito comum você dentro de uma empresa, você ouvir falar, não, qualquer coisa, quando você sair, você bota no pau, você processa a empresa. E aí saiu só, não é só da trabalhista, agora nós estamos... Tudo estão querendo virar crime, está tudo querendo virar judicialização. Então, assim, eu acho que o Brasil se perdeu um pouco nessas ações aí. E atrapalha, por exemplo, a gente da área de segurança da informação, que tem coisas relevantes que precisavam ser cuidadas de pequenininho, que parecem bobagem, mas que pode ser um fio de um grande problema, né? Você vê coisas simples. A gente recebeu outro dia lá no escritório aqui um e-mail fraudulento lá, que tinha algumas características de talvez inside information ou alguém colaborando, e a gente está tomando as providências todas para poder investigar isso, né? Só que a gente, se você leva, por exemplo, fazer o boletim de ocorrência que a gente fez e tentar fazer disso um movimento para tentar buscar eventualmente um crime organizado que certamente está por trás disso, você não consegue ter facilidade. É muito difícil. E nós estamos num ponto na sociedade que a gente tinha que começar a dar importância e começar a correlacionar essas pequenas bobagens do crime digital, né? Da fraude digital, para que possa começar a unir a tua com a minha, com a do outro, com a do outro, com a do outro, com a do outro, juntando tudo para você ligar isso a um grupo organizado, porque só a minha não foi... Não é suficiente, não é suficientemente interessante, mas talvez seja o mesmo grupo que está fazendo várias. Essas ligações que a gente recebe
dia O dia após inteiro. dia, falando que é do banco A, do banco C, do banco T, do INSS para fazer recadastramento de aposentado, que eu nem sou ainda. Eles me ligam para fazer recadastramento. Isso é Então, muito complicado, isso daí. A gente teve no Brasil já, né, a iniciativa das pequenas causas, que o objetivo era justamente tirar esse monte de processo muito pequenininho que iam para todas as instâncias e ficar ali. Só que ela já está ineficiente pela quantidade. Né? Hoje qualquer acidente bobo ali, simples de trânsito, qualquer encostada, vira uma pequena causa. Né? Mas é porque não se tem o hábito da negociação. Né? Nós temos as câmaras de arbitragem. Nós temos as câmaras de arbitragem, mas elas não são divulgadas, são muito caras. Né? Hoje em dia eu já participei de câmaras de arbitragem, que assim, o custo para as partes é 5, 6, 7, 8 vezes maior do que a justiça comum. Então, muitas vezes, ela é mais rápida, sim, né? Eu acho que às vezes é até mais efetiva por essa celeridade, mas ela é muito cara. E aí isso atinge uma minoria, né? Atinge uma minoria. Então, eu acho que falta muito, muita cultura, na verdade, para nós. E a cultura né? também tem do nossa área do direito, né? Os advogados aí que me perdoem, né? Mas eles sabem disso, né? Pô, eles não querem resolver o problema, eles querem arrastar o máximo possível o processo. Então, eliminar em cima de eliminar e não sei o que, não sei o que. Vamos resolver a parada. Não é para resolver. Por isso você fica 10, 15 anos, 20 anos com uma causa. Porque assim, é aquele negócio para se arrastar o máximo possível. Isso. Se quem já teve processo sabe disso. A conversa deles, vamos arrastar isso aqui que vai... E eu nem culpo eles, na verdade. O sistema é assim, né? O sistema é assim, né? É um grande problema da nossa legislação. Né? A nossa legislação ela tem muita abertura. Né? E os bons advogados conhecem isso. Eu lido muito com escritório de advocacia, na área pericial também. E a gente conversa muito disso. E eles falam olha, a lei permite. Né? Nosso código ainda é da década de 40, da década de 60. Então, assim, as legislações são muito antigas, de uma época que... Né, o juiz, numa cidade você tinha um delegado que era o delegado, era juiz, era chefe de polícia, ele era tudo ali. Né? Hoje em dia não é mais assim. Então a lei permite. E quando se permite, você trabalha. E a ferramenta de trabalho deles é essa. Né? Então, assim, eles vão tentar ganhar o máximo de tempo ali dentro. Então, eu não culpo, eu acho que nós precisamos trabalhar aqui atrás. Né? E não é trabalhar aqui atrás olhando em cima, Brasília, nada. É trabalhar aqui atrás de novo. Eu martelo muito em cima disso. Em cima de cultura. Eu acho que a gente precisa trabalhar com o povo. A gente precisa dar educação, a gente precisa trazer conhecimento, sair dessa cartilha rasa, até da própria educação básica, tudo. No meu mestrado, o meu trabalho de conclusão foi justamente sobre isso, minha tese. Né? Então, sair desse raso que tem aqui. Né? Eu acho um absurdo, por exemplo, uma criança entra no primeiro ano ali, fundamental, e termina, né, o ensino... médio, colegial, que mudaram os nomes também, né? Cada hora muda. Ele termina lá o terceiro e ele tem inglês quase a vida inteira e ele sai sem falar inglês. E isso olhando o público, né? Lógico, o particular é um pouco diferente. Isso tem que ser mudado, porque são essas cabeças que vão mudar quem vai chegar lá. Né? Primeiro, vai mudar quem tem interesse de ir para lá, vai mudar quem está lá, né? Vão colocar lá e, por consequência, a gente vai mudar legislação, a gente vai mudar. Hoje é um absurdo. Hoje... eu falo que eu tenho um pouco de dó do pessoal mais novo, né? Porque eu falo, a gente é de uma época que a gente saía à noite, né, e conhecia uma moça e você ia puxar conversa, né? O pessoal um pouquinho mais antigo lembra dos torpedinhos que você escrevia, mandava o garçom entregar, tudo, e não tinha problema nenhum. Né? Hoje em dia, se você olhar muito para alguém da mesa do lado, a pessoa quer chamar a polícia, pode virar um assédio, um processo, quer dizer... hoje as coisas tudo viraram... Judicializou tudo, né? Tudo virou. Mas é por quê? Porque... tudo virou problema de polícia. A nossa cultura, ela tá se perdendo, né? Hoje você acha muito mais, né, sem entrar no mérito, mas hoje é muito mais divertido numa escola que tem um certo comportamento de alunos, de professores até, né? E às vezes em detrimento de outras que é um pouco mais rígida, que exige que o aluno estude. Né? A gente vê isso em universidades. Tem universidades aí que eu já ouvi falar, o negócio é o seguinte, o aluno tem que passar, ele tem que estar contente, acabou. O que vão fazer, não sei, mas ele tem que passar. E esses são os profissionais do futuro. Faz né? parte do Customer Satisfaction. Exatamente. Esse é o futuro profissional, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar a educação, a cultura aqui atrás.
Ayrton, muito obrigado. Chegamos no Imagina. final do nosso Um podcast aqui. Passou rápido demais, né? Como todos aqui. Deixo para você aí mais uns minutinhos finais para você dar o recado final para os nossos seguidores aí. Se tem alguma mensagem que você queira passar. Legal, obrigado pela oportunidade mais uma vez. É um tema que eu gosto bastante, né? E assim, eu acho que tenham conhecimento, busquem conhecimento, busquem informação, tomem cuidado, né? Olhando a parte de segurança, principalmente, não acredite em tudo que vê. Na verdade, acreditem pouco no que vê e no que ouve, né? E tomar cuidado com o dia a dia. Eu acho que é isso daí. Mas obrigado mais uma vez, foi um grande prazer estar com vocês aqui, falar um pouco disso. Eu estou sempre ao dispor. Que bom, obrigado. Ayrton, foi um prazer aqui falar com vocês, trazer mais esse tema bastante relevante, né, para vocês. A gente procura sempre, né, trazer tema relevante. Lembre-se, né, de compartilhar aí esse vídeo com as pessoas que vocês acham que devam receber, né, curtir, né, esse vídeo para tomar relevância e continuar esse nosso projeto, né. E lembre-se, a Strong Security Brasil é quem patrocina esse podcast. Nós temos lá vários produtos e serviços voltados na área de segurança da informação que pode ajudar você e sua empresa, tanto adquirindo competências com os treinamentos ou com vários outros serviços que a gente presta aí para o mercado. Agradeço muito, Ayrton. Fique com Deus e até a próxima.